Também estreia nos cinemas o filme de terror nacional O Rastro, que é uma espécie de terror psicológico, com suspense, com política, com crítica social, e conta a história de um jovem médico que está supervisionando a transferência de pacientes de um hospital público que vai ser desativado no Rio de Janeiro por falta de verba. Mas o problema é que uma das últimas pacientes que entrou no hospital, acaba desaparecendo, e ela é uma criança. Então esse jovem médico que ficou responsável pela coisa toda vai lá procurar por ela e acaba descobrindo coisas muito mais sombrias. Então vamos falar sobre O Rastro e vamos falar também se vale a pena ir nos cinemas assistir esse filme. Falar de filme de terror nacional sempre foi um assunto meio delicado pra mim, porque a gente não tem uma cultura, realmente uma cultura de terror. Histórias de terror, personagens, a gente tem, folclore, a gente tem, Zé do Caixão, a gente tem coisas pontuais, mas não realmente uma coisa que você possa falar, caramba, isso é muito brasileiro, ainda não tá em evidência, ainda não tá sendo explorado da forma como deveria. Então, se você for no cinema assistir O Rastro, você vai encontrar um filme que tenta fazer essas duas coisas. Ele tenta pegar essa realidade brasileira, a realidade carioca, eu diria, todo o sistema de saúde público, as burocracias, o jogo de egos, a política, ele realmente explora a fundo esse tema, mas também ele tenta pegar o terror clássico, muitas coisas clássicas, cinema de terror clássico. Plano de sequências, fotografia, sombras, espelho pra caramba, então ele tenta misturar essas duas coisas, a linguagem de terror clássica dos Estados Unidos, americana e tal, terror que a gente cresceu assistindo e coloca nesse contexto social político, e essa parte ficou realmente bem interessante assistir. Mas como você vai balancear todas essas cenas, ideias e coisas maneiras de terror que você quer fazer no filme com essa crítica social, essa importância, esse peso, essa densidade no roteiro, que não vai ser uma coisa completamente de terror, vai ter uma mensagem por trás. Como é que você balanceia essas duas coisas? E o resultado foi um filme relativamente ambicioso, para os padrões nacionais, mas que também tem muitos erros e acertos, e essa dinâmica de ficar acertando e errando o tempo todo pode acabar cansando você. Conforme o médico vai investigando o sumiço da garota, que é o plot inicial, a gente vai indo junto com ele, descobrindo todas as coisas com ele, e o enredo vai ficando mais pesado, com mais variáveis, com mais mistérios, vai te dando pistas, vai te dando muitas informações que vão ser costuradas só lá no final do filme, lá pra reta final do filme. Isso é um pouco complicado porque você sente que tá perdido junto com o personagem. Eu acho que se a intenção era passar esse senso de desorientação, ele realmente conseguiu, tanto pro personagem principal quanto pra gente que tá seguindo ele pra tudo que ele faz. Só que eu senti que ele vai jogando essas ideias, essas coisas, esses problemas, enquanto mistura com cenas de terror e cenas de paranoia. Essa parte ficou muito maneira de se ver, porque tem várias cenas bem executadas ali de terror mesmo, clássico, mas como isso se encaixa com a história principal, sabe? Como isso serve pra história principal. E aí você percebe que tudo isso faz parte da psicose, da paranoia que o protagonista tá vivendo naquele momento. E é por isso que eu tenho que destacar a atuação do ator Rafael Cardoso, que faz um trabalho excelente em todos os momentos do filme, sabe? Toda a paranoia, mas também toda a parte de calmaria. O cara realmente representa e manda muito bem em todas as etapas do filme. A gente também tem uma participação muito importante da Leandra Leal em todo o filme, e ela faz um trabalho bom, só que não existe muita coisa pra ela trabalhar realmente. Eu acho que faltou um pouco mais de desenvolvimento, um pouco mais de, presença da personagem ali durante o filme. Enquanto todos os personagens coadjuvantes fizeram uma participação significativa, eu acho que a personagem da Cláudia Abreu ficou muito subutilizada. Ela realmente não teve muita coisa pra trabalhar, seja nos diálogos, seja na intenção. O personagem dela, a função dela ficou muito subutilizada pra uma atriz que tem tanta qualidade assim, poderia ter sido explorado melhor. E tudo isso pra construir um filme de paralelos, Você tem o terror de um lado, a crítica do outro, e ele vai te deixando pistas, só que me incomodou muito, conforme você vai assistindo o filme, que ele deixa pra amarrar muita coisa, ele deixa pra explicar muita coisa na reta final do filme. Então durante, 1h30 você vai se sentir um pouco cansado de você não ter ideia do que realmente tá acontecendo. Você vai levantando suspeitas, você vai, seguindo com o personagem, você fica meio cansado com as cenas longas, onde o médico tá explorando coisas, investigando coisas, tá criando toda essa ambientação, e o ritmo disso é desenvolvido de forma muito mais devagar comparado com o final do filme, com a reta final do filme, onde dá uma guinada desenvolvida muito grande no plot de fundo do filme. Agora, uma coisa que me incomodou muito no filme foi a utilização desnecessária de scary jumps. Então você vai ter realmente um barulho altíssimo no meio de um diálogo, tentando te assustar de uma forma muito gratuita e sem nenhum motivo. Scary jump só funciona pra mim se tiver uma ameaça pra acontecer, um suspense, uma construção, daquilo que vai acontecer, ou se depois do scary jump acontecer uma ameaça real e imediata seguido dele, que o personagem precisa tomar alguma atitude. Nesse caso não, a gente tem 2 ou 3 situações onde tem um barulho gigantesco quando tem um diálogo acontecendo ou quando tem nada acontecendo. Isso é muito frustrante, é muito barato. Você só tá pegando a galera desprevenida pra dar um susto, filmar isso com a câmera escura e botar isso pra promover o filme, Realmente é o tipo
tipo de coisa que tem que ser evitado. Por exemplo, o Boneco do Mal tem muito disso, e outros filmes que não tem muita qualidade utilizam dessa técnica. É realmente muito barata e frustrante pra quem é fã do gênero. Outra coisa que não ficou muito legal foram algumas escolhas de computação gráfica, porque apesar do filme utilizar computação gráfica pra botar luzes e cartazes e tal, e é perceptível, né, não é um trabalho incrível e tal, existem momentos do filme onde eles poderiam ter usado atores de verdade, ou objetos de verdade, ou coisas de verdade pra fazer a cena. O impacto ia ser muito mais interessante, muito mais legal, realista, muito maneiro de se ver, do que acabar usando uma computação gráfica muito fraca, muito mal feita, que não tá se encaixando no filme, que tá, tipo, forçado no filme. Sei lá, se eu fosse produtor do filme, eu ia pedir pra regravar, sabe, a cena e colocar pessoas e coisas ali, porque, tipo, a computação gráfica não ficou legal, cara, não ficou nem um pouco. Então, depois de toda a mensagem entregue, o filme montado, né, você meio que tem mais uma meia hora de filme tentando explorar um pouco mais toda aquela situação e explicação que foi apresentada. E isso também ficou um pouco arrastado, sabe? Eu acho que virou uma nova história, né? Depois que aconteceu certas coisas, ele parte pra mais meia hora de filme, onde ele tenta apresentar um desenvolvimento de uma segunda história. E isso não me pareceu muito natural. Inclusive, a cena final do filme, ela é muito boa, só que ela é muito mal montada. O conceito dela é bom, a ideia dela é boa, só que ela podia ter sido muito mais sutil. Parece que a montagem dela, como ela foi feita, tentou deixar o máximo de explícito possível, sabe? E isso não ficou tão legal porque podia ter sido feito de uma forma mais sutil e muito mais impactante. A última imagem ter ficado subentendida pra gente, a gente se sentia um pouco mais leve no final do filme. Mas ele acabou deixando muito explícito e isso não acabou me agradando muito. Agora, O Rastro é um filme de terror que aposta no caminho certo do terror pro Brasil, sabe? Ele tá testando coisas, ele tá tentando misturar essa mensagem nacional, a nossa mensagem aqui, os nossos problemas, com o terror, né? Tentando pegar umas referências ali, mas você pode se sentir muito frustrado em como tudo é colado junto, sabe? Toda essa crítica com o terror, ele colado, assim, não me bateu muito bem, sabe? Eu não consegui digerir ele muito bem. Foi um filme realmente ambicioso, mas o resultado final deixou a desejar em vários pontos, porque ele acaba deixando a bola cair em vários pontos, sabe? Eu senti falta de união, sabe? Uma pessoa direcionando melhor toda a montagem, o roteiro, assim, pra ficar uma coisa mais unida entre essas duas partes. Então, se você for no cinema esperando um terrorzão, você vai ficar muito frustrado com esse filme. Apesar de eu gostar de incentivar o cinema nacional de terror, de gênero, né? Eu acho que o ingresso vale como uma aposta, como um incentivo. Eu acho que esse filme é um filme decente, sabe? Não é um filme ruim, que você file, cara, tudo nele é ruim, sabe? Não, ele realmente tem coisas boas e tem coisas ruins. Mas se você for fã de terror e quiser apoiar o cinema nacional, eu recomendo você ir ao cinema. Mas se você não tiver muito esse pensamento ou não for tão fã assim de terror, não vale a pena assistir nos cinemas, não. É melhor você esperar sair em vídeo on demand, ou DVD, ou Blu-ray, você aluga depois. Agora, se você pretende ir nos cinemas assistir O Rastro, deixa aqui nos comentários, eu quero saber a sua expectativa pra esse filme. E também, se você já assistiu, deixa ali nos comentários o que você achou desse filme. Eu quero muito saber a opinião de vocês. Lembrando só que você pode apoiar a gente a fazer mais vídeos e melhor clicando nesse botão aqui, você tem todas as informações no nosso projeto do Apoia-se. Tem também esses outros dois vídeos aqui recomendados do canal e você pode clicar nesse botão para se inscrever. Eu sou o Fernando Scon, muito obrigado até aqui e até o próximo vídeo da Hora do Terror. Valeu!